Esse princípio é considerado o mais importante do nosso ordenamento jurídico e também é um dos mais controversos, porque é visto por muitos como um princípio vazio. Eu sou Cíntia Brunelli e nesse vídeo eu vou te contar por que o princípio da dignidade da pessoa humana é visto por muitos como um enorme mimimi. Pra não ganhar falta nessa aula, assina logo a chamada deixando seu like nesse vídeo e bora aprender! Era uma vez um país que passava por graves problemas. No one's brothers are staying here, no one is getting married. A população sofria por diversos motivos. Indivíduos eram tratados como se fossem meros objetos. Pessoas eram discriminadas, humilhadas e até assassinadas. Algo precisava ser feito. A sociedade pediu uma resposta. Então foi criado um princípio para defender os direitos mais básicos e fundamentais do ser humano. Um princípio que é um facho de luz e irradia proteção sobre todo o ordenamento jurídico. Mais do que isso, ele foi inserido dentro da Constituição daquele país como um dos fundamentos da República. Ele se chama Dignidade da Pessoa Humana. Contudo, apesar de todas as boas intenções, ele passou a ser visto por muitos como um princípio de pouca utilidade prática, ou mesmo inútil. É verdade. Mas por que isso acontece? Antes de contar o motivo, eu preciso explicar algumas coisas sobre o significado desse nome para você captar o raciocínio. Afinal, dignidade da pessoa humana não seria um pleonasmo? Por que não se fala somente em dignidade humana? O motivo é que, ao falar em pessoa humana, a ideia é a de garantir as necessidades vitais de cada indivíduo. Não basta assegurar direitos para a humanidade como um todo. É necessário olhar um a um. Existe um valor intrínseco em cada pessoa. Por exemplo, não se pode torturar um indivíduo sob o pretexto de defender a coletividade. Ah, agora eu entendi! Daí você me diz, ok, Cíntia, mas então o princípio não poderia ser apenas dignidade da pessoa? Porque se não for uma pessoa humana, vai ser o quê? Uma pessoa canina? A resposta é que não existe somente a pessoa humana, porque nós temos também a pessoa jurídica. Lembra disso? A pessoa jurídica tem proteção aos seus direitos, sim, mas ela não vai ter a proteção da dignidade da pessoa humana, entendeu? Certamente que sim. Se o meu vídeo te ajudou a compreender esse ponto, encaminhe naquele grupo do WhatsApp para ajudar os seus amigos a saberem disso também. Agora que você já captou a essência por trás desse princípio, eu quero convidar você, ser humano diferenciado que quer compreender o direito, a pensar um pouco sobre ele. Em diversos lugares, homens, mulheres e crianças continuam morrendo vitimadas pela fome ou por doenças que poderiam ser facilmente evitadas. Indivíduos são torturados ou submetidos a condições de prisão degradantes. Pessoas são perseguidas em razão da cor da sua pele, nacionalidade, religião ou ideologia política. Enquanto milhares de pessoas ao redor do mundo são privadas até do direito de ter direitos, os tratados internacionais e as constituições proclamam o princípio da dignidade da pessoa humana. No Brasil, ele consta no artigo 1º da Constituição como um dos fundamentos da República e são cada vez mais frequentes as decisões judiciais que invocam esse princípio. Mas o valor dado a ele não tem sido suficiente para assegurar a sua eficácia na vida das pessoas. Ele existe na teoria, mas nem sempre na prática. Além da falta de eficácia, o princípio enfrenta também dificuldades decorrentes da ausência de consenso quanto ao que ele protege. Eu não entendi. Como assim? Existem diversas situações em que a dignidade da pessoa humana é invocada por lados opostos de uma disputa na defesa de posições contrárias. Vou dar um exemplo. No Brasil, quando o STF estava debatendo sobre pesquisas com células-tronco embrionárias, muitos ministros que pensavam de forma totalmente diferente basearam os seus votos na dignidade da pessoa humana, porque interpretaram esse princípio sob enfoques diversos. A dignidade meio que funciona como um espelho, no qual cada um projeta os seus próprios valores. Essa maleabilidade faz com que o princípio comporte as mais divergentes interpretações. Se houver uma discussão sobre a legalização do aborto, por exemplo, você vai poder perceber que tanto aqueles que defendem a proteção da vida do feto, quanto aqueles que defendem o poder de decisão
decisão da mulher irão se apresentar como defensores da dignidade da pessoa humana. Aliás, se você se interessa por esse tema, fique ligado porque eu vou fazer um vídeo a respeito. Não esqueça de ativar o sininho da notificação. A flexibilidade é provavelmente uma das razões pelas quais esse princípio foi tão consagrado nas constituições e nos tratados internacionais. Mas essa ambiguidade compromete a capacidade de solucionar as controvérsias. Afinal, o que se pode refletir é que se ele serve para tudo, então ele não serve para nada. Indo além, a dignidade da pessoa humana é utilizada por alguns de uma forma tão vaga que acaba sendo vista como uma lenga-lenga ou como um mero charminho humanista. Pior, ao se banalizar o princípio, ele passa a ser usado como discurso até mesmo por juízes, legisladores e governantes que apoiam teses opressoras e injustas. Com tudo isso, eu quero dizer que esse princípio deveria deixar de existir? Não, de jeito nenhum! A importância dada à dignidade da pessoa humana é um sinal de avanço, afinal se trata de um princípio que busca a garantia dos direitos básicos. Mas ele deve ser analisado com maior profundidade, para que seja de fato uma ferramenta de luta por condições decentes de vida. Ou esse princípio, proclamado com pompa e circunstância, vai continuar denegado da vida de milhões de pessoas. Carlos Drummond de Andrade tem um poema que diz o seguinte: os homens pedem carne, fogo, sapatos, as leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Mas peço licença a Drummond para dizer que talvez os lírios possam nascer das leis, pois o direito pode ser instrumento para garantir que as pessoas sejam tratadas com respeito e consideração. Afinal de contas, é para isso que deve servir o princípio da dignidade da pessoa humana. Como você já deve ter percebido, no vídeo de hoje eu não quis trazer respostas prontas. Eu quis te convidar a pensar sobre o assunto. Essa é a graça do direito, é o poder de reflexão que ele gera. A pergunta que eu quero fazer para você é: de que forma o princípio da dignidade da pessoa humana poderia ser mais efetivo na vida das pessoas? Escreva um comentário com as suas conclusões. Bons estudos e até a próxima! Eu pedi para você deixar um comentário com o que você pensa, e eu sei que vai haver opiniões divergentes. É assim mesmo, os temas de direitos humanos sempre geram polêmica. Mas atenção, você, indivíduo diferenciado, não precisa dar uma voadora na cara do seu vizinho só porque vocês não pensam da mesma forma. Vamos manter o respeito nos comentários. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário com a hashtag voadora não. Civilidade. A gente vê por aqui. Ou não.